queridos, boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando essa palavra maravilhosa com vocês, queridos irmãos. E sabemos que essa palavra vai chegar em muitos lares. Amém. E vai dar grandes frutos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos, convidem seus familiares para sentar junto com vocês, para partilhar desse momento e crescer em Deus. Nesse momento nós vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Pai, por esse momento tão importante, Senhor, que é aprender a Tua palavra, Senhor, que é estar na tua exposição, Senhor, desfrutando, Pai, dos tesouros mais preciosos do Senhor, que é a Tua palavra, Pai. O Senhor é maravilhoso, Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Pai, de toda aceitação, Pai. O Senhor é poderoso, é soberano, é justo e fiel, Pai. Nada está acima do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome poderoso, é o nome maior que existe. Situação nenhuma está acima do nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de desfrutar das Tuas coisas, pelo Seu sacrifício vivo naquela cruz. Como é maravilhoso ser usado por Ti, essa oportunidade, nosso coração se enche de gratidão. Nós Te honramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Nesse momento nós oramos pelas autoridades locais, oramos pelos nossos pastores, agradecemos pela vida deles, que haja suprimento, provisão, crescimento espiritual de uma forma profunda e abundante em nome de Jesus. Oramos pelo prefeito, oramos pelo presidente da nossa nação, pelo governador, pelos vereadores e deputados, que haja discernimento em cada situação, em cada direção, que eles sejam guiados pelo Senhor, Pai, para nos alcançar, Pai, e fazer tudo com justiça, com clareza, Pai, e com verdade, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes, queridos irmãos, em compartilhar essa palavra maravilhosa com vocês. E o tema dessa noite é mantendo o olhar fixo em Jesus, fundamentado na rocha. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos estudar um pouco Mateus, capítulo 14, versículo 22. Naquela parte que Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até com eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou
Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia. Pedro falou assim, gritou: se realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus falou: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Pedro teve coragem, desceu do barco e caminhou em direção a Jesus, porque o alvo de Pedro era Jesus. O olhar fixo era Jesus. Então Pedro estava cheio de coragem. Mas quando reparou no vento, quando Pedro desviou o olhar, quando Pedro desviou o foco, quando Pedro olhou as circunstâncias e nas ondas, ficou aterrorizado, ficou com medo. Nós sabemos que o medo é o contrário da fé. Então, no primeiro momento, Pedro estava cheio de coragem, Pedro estava olhando para Jesus, o foco era Jesus. Quando veio as circunstâncias, Pedro tirou o olhar de Jesus e ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele pediu socorro e o Senhor estendeu a mão e o segurou. Jesus nunca nos deixa sozinhos, independente da circunstância. Mas quando nós tiramos o olhar dele, quando tiramos o nosso alvo, que é ele, olhamos para situações, nós começamos a ficar com o coração cheio de medo. E o medo é o contrário da fé. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, ele nos alcança, ele cuida da gente, ele nos instrui. Então, independente da situação que você esteja passando nesse momento, você está vivo, glória a Deus. Jesus segura na sua mão e te levanta. Levanta de onde você parou, para que você cresça e avance e olhe sempre para Ele, porque Ele é o alvo. Quando a gente tira o nosso olhar de Jesus, o que acontece? O coração fica cheio de medo e a gente acaba afundando. Porque o nosso olhar deve estar fixo em Jesus, não nas circunstâncias, não nas ondas, não nos ventos, mas em Jesus. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então esse tempo que a gente está passando aqui é temporário. O nosso reino é celeste. É disso que a gente não deve esquecer, que o nosso reino é celeste. As primeiras coisas que devemos buscar é o reino de Deus. E as coisas do mundo são consequências para a gente viver. Então, o nosso olhar tem que estar fixo nas coisas do Senhor. Porque quando a gente desvia o olhar, começa a criar um vazio muito grande no coração. Porque a verdade é que a gente só é feliz quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nessa noite eu estou encorajando a você a fixar o seu olhar para Jesus e a se encher das coisas dele. Amém? Aleluia. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E ele ainda questionou: por que você duvidou? E Jesus estava na frente de Pedro. Por que Pedro duvidou? Porque ele olhou para as circunstâncias. Mas a partir do momento que a gente começa a se encher da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir as coisas de Deus, a nossa fé ela vai crescendo, impregnando o nosso coração. Todos nós recebemos o mesmo tamanho de fé quando aceitamos Jesus. Mas cabe a cada um desenvolver a sua fé, conforme a exposição da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, quando Jesus entra na situação, a
as águas ficam cheias de paz, o vento para, porque todas as coisas estão subjugadas ao nome de Jesus. É ao nome de Jesus. É ao nome de Jesus que as coisas têm que se mover e têm que obedecer. Um comando no nome de Jesus. Então guarde no seu coração o seu olhar fixo para Jesus. O seu alvo é Jesus. Não desvie o seu olhar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias passam e a palavra de Deus é para sempre. Fixe o seu olhar para Jesus, que você não vai afundar, mas você vai crescer e você vai avançar, fazendo de Jesus a primazia da sua vida, as primeiras coisas da sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bem, pessoal, amados, eu quero compartilhar com você também uma passagem que eu achei bem interessante. Ela está no capítulo 13. A parábola do semeador. Certo? Esse é o capítulo 13, do 4 ao 8. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não haviam muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Ainda no capítulo 13, vamos para o versículo 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então vem o maligno e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Certo, amados? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma analogia àquele desenho infantil dos 3 porquinhos, né? Que os 3 porquinhos, cada um construiu uma casa, né? Um construiu uma casa de palha, porque queria terminar logo a casa. O lobo mau, que é o maligno, o diabo, veio e soprou a casa, e a casa derrubou. Esse tipo de cristão, que é representado por um pouquinho, eles representam aqueles cristãos que vão para a igreja, escutam a palavra de Deus, mas não prestam atenção, não ouvem, não escutam, entendeu? Se representam aqui, ó, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem
e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, esse tipo de cristãos são os que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, não meditam. Entendeu? Então, vamos fazer analogia com a história um pouquinho. O maligno vem, assopra a casa de palha deles e eles desabam. O outro pouquinho também não quer investir tempo, quer construir apenas uma casa de madeira. Então, o diabo maligno vem e assopra. Eles também desabam a casa, porque não se preocupam muito com as coisas da vida, os problemas da vida, não estão firmes. Então, o diabo vem, assopra e derruba. E tem um terceiro pouquinho, que é aquele que investe tempo, construir uma casa de cimento, de bloco. Ele investiu tempo. Então, quando o maligno vem e assopra, a casa não cai, porque ela é firme na rocha. Não investir tempo na casa é investir tempo em meditar na palavra de Deus e praticar. Então, quando a gente tem obediência a Deus, a gente procura investir tempo praticando, meditando a palavra dele, nós estamos construindo a nossa casa na rocha, para que no dia que o maligno vier, ele não venha nos abalar, não venha a desmorar a nossa vida. Amém? Então, isso eu queria compartilhar com vocês. Amém, queridos. Por isso que o tema dessa noite é mantendo o olhar fixo em Jesus, fundamentado na rocha. Que a rocha é a palavra de Deus. Independente de situação, de tempo, de estação, a nossa vida deve ser constante na palavra do Senhor. Mas para que a gente tenha essa constância, a gente tem que ter uma busca diariamente, em todo tempo, buscar a palavra, meditar, se consagrar, orar, praticar a palavra, porque quando vier qualquer situação não vai afetar, porque você já está cheio. Mas se você não busca, não se dedica, não guarda os princípios do Senhor, vai ser como a história dos 3 porquinhos. O lobo mau vem, sopra e destrói a sua vida. Porque a gente tem que meditar na palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz também: medita de dia e de noite. Amém? E nós temos alguns conselhos para vocês nessa noite. Como é que a gente mantém nossa vida na rocha, na palavra? Como é que a gente mantém com um olhar fixo no Senhor? Se submetendo à vontade de Deus e aos seus princípios, lendo, meditando, orando e praticando a palavra constantemente, não desviando o olhar para as circunstâncias, dominar o mundo e não deixar o mundo dominar as nossas vidas. Amém? Então, guarde esses conselhos para essa semana. Lembre dessas passagens para vocês meditarem. Amém? E quem precisar trazer o dízimo e a oferta, nós estamos aqui para receber. Dizimar e ofertar é prazeroso, é honroso, é cumprir a palavra do Senhor. E todo cristão que ama a palavra tem prazer nisso. Nós queremos também deixar um forte abraço à nossa tia-avó Idalice, que mora em Guarulhos. Nós estamos com expectativa para, num breve momento, poder abraçá-la e aproveitar tempo com ela. Então, queridos, sejam mais abençoados nessa semana. Busque ao Senhor, alinhe o coração e fique com o olhar fixo para as coisas do Senhor. Sonhe o seu coração e alinhe na perfeita prática da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana vindoura, uma semana de paz, de alegria, de prosperidade, Pai, de provisão, de crescimento espiritual, Pai. Oh, Senhor, de olhar fixo nas tuas coisas, Senhor, e andando na prática da tua palavra, na tua perfeita vontade, naquilo que o Senhor chamou cada um para fazer, Senhor.